graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Eu sou o pastor Eséias. É um grande prazer poder estar aqui para compartilhar mais uma vez uma porção da Palavra de Deus com uma reflexão acerca desta bendita palavra. Nos últimos dias, eu tive uma experiência muito interessante enquanto ministrava num simpósio para professores de escola bíblica dominical. Eu estava ali ministrando a professores de classe de adultos e falava sobre a necessidade de o professor desenvolver alguns saberes, como no campo da didática, da psicologia, da expressão corporal e por aí afora, mas sobretudo o saber da Escritura, com a maior profundidade possível dentro do alcance desse professor. E enquanto eu dizia isso, eu dizia também que todos os cristãos precisam conhecer a Escritura. Nós fomos chamados por Deus através da Escritura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz-nos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós fomos chamados por Deus através da Escritura, chamados para sermos dele, para sermos sua propriedade exclusiva, povo adquirido, filhos adotados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o Senhor nos chamou para ser dele. E assim, pelo meio da palavra ele nos chamou, assim também ele se revela a nós. Ele não se revela a nós de outra maneira. Não há outra forma de conhecer a Deus senão pela palavra. E enquanto eu dizia isto, uma aluna pediu a palavra, uma das pessoas que participava daquele simpósio, eu lhe dei a palavra, e ela então começou a testemunhar. E ela disse que estava na evangelização e foi conversar com uma pessoa muçulmana, um árabe que mora aqui em nossa cidade. Há muitas pessoas aqui de origem árabe e que professam o islamismo como sua fé, e ela foi conversar com essa pessoa. E enquanto ela conversava, em alguns momentos, ela ouviu a pessoa citar o Corão de cor diversas vezes, falando para ela, sobre o que o texto dizia, o conteúdo do texto e posteriormente explicando o conteúdo desse texto e pedindo dela a mesma coisa. Por fim, o evangelizando, a pessoa a quem ela evangelizava, disse-me o seguinte: bom, você está querendo me falar da sua fé, mas você não conhece o livro da sua fé. Como você pode me falar da sua fé se você não conhece o livro da sua fé? Me perdoe, mas eu não posso ouvir você e dar crédito ao que você fala, porque você não conhece o seu Deus. Eu conheço o meu Deus, porque eu conheço a revelação do meu Deus. Você não conhece o seu, porque você não conhece a revelação do seu Deus. Foi uma afirmação muito forte que essa irmã disse, que tocou-lhe o coração profundamente sobre a necessidade da constante leitura da palavra de Deus. E nós sabemos que ler a Escritura Sagrada não é fácil, é desafiador. Por que é desafiador? Porque nós estamos fazendo muito mais do que lendo um livro quando nos sentamos para ler a Escritura Sagrada. Nós estamos lendo o livro de Deus. Portanto, é um exercício espiritual. E como exercício espiritual, há também aí uma batalha espiritual. Eu não sei se você já se deu conta, e eu já me dei conta e ouvi testemunho de muitas pessoas sobre isso, que muitas vezes as pessoas conseguem ler e gostam de ler e leem muitos livros. Livros espessos, livros de mais de 500 páginas, 800 páginas, e conseguem ler sem maiores dificuldades. Mas quando vão ler a Bíblia, têm profunda dificuldade em ler a Escritura Sagrada. Um rapaz, certa feita, me disse que sente sono, que a sua concentração se dispersa e que interessante que quando ele ia ler
as séries de romances que ele compra, que ele adquire, que ele tanto gosta, ele não tinha isso. E é exatamente isso que ele está dizendo que eu estou aqui afirmando. Há uma batalha espiritual. O espírito precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Porém, a nossa carne, nossa natureza humana carnal, não quer que o espírito seja alimentado, porque se o espírito for alimentado, ele será fortalecido e passará então a dominar a carne. A Escritura nos diz isso também, que há dentro de nós uma luta constante entre a carne e o espírito. E é exatamente esse o propósito da nossa natureza carnal. Não permitir que o espírito seja fortalecido para que ele não a vença. Então, muitas vezes, a pessoa começa a ler a Escritura e ela dá sono e ela quer dormir. Outras vezes, dá dor de cabeça e por aí afora. Bom, seja como for, nós precisamos ler a Escritura. E para vencer essa batalha, uma boa recomendação é que nós oremos antes e peçamos a Deus que nos dê graça para ler a tua palavra e a sua palavra e para poder entender, para que o Espírito Santo traga lucidez, clareza de entendimento para nós acerca do texto que estamos lendo. E quando pairar alguma dúvida, que nós possamos procurar pessoas que podem nos ajudar, pessoas que podem acrescentar à nossa vida. Mas o que nunca nós podemos fazer é deixar de ler a palavra. Essa pessoa disse a essa irmã que a evangelizava que essa irmã não conhecia a Deus porque não conhecia o livro de Deus. E não está errada, porque nosso Senhor Jesus, orando ao Pai em nosso favor, em João 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É apenas através da palavra de Deus que o Senhor, Deus eterno, nos santifica. A santificação é um processo realizado pelo Espírito Santo através do nosso crescimento na palavra. Então, em nome de Jesus, proponha-se a ler a Bíblia, proponha-se a conhecer a Deus. Muitas pessoas talvez pensem: mas pastor, eu não posso conhecer a Deus através da oração, eu não posso conhecer a Deus através da minha experiência. Sim, mas se a sua oração for conforme a palavra, se a sua experiência for motivada e impulsionada pela palavra, portanto, a palavra sempre tem a primazia. A Escritura é a base fundamental da fé cristã e a ignição dessa fé. É por meio da Escritura que a fé vem, é por meio da Escritura que a fé é alimentada. Portanto, eu quero te fazer esse convite e este desafio mesmo, para que você se proponha a ler a sua Bíblia todo dia. Para que você nunca tenha que ouvir de alguém que você não conhece o seu Deus, porque você não conhece a revelação do seu Deus. Para que você possa continuar caminhando no temor do Senhor a cada dia, conhecendo a esse Deus que se revelou por meio da palavra. Em nome de Jesus, proponha-se em ser um conhecedor da palavra. Não se preocupe em decorar, não se preocupe em guardar na memória, se preocupe em ler e meditar, porque o Espírito Santo lhe fará lembrar quando se fizer necessário. Que o Senhor te abençoe, que Ele traga sempre luz à nossa cabeça e fogo ao nosso coração, que haja em nós clareza de entendimento e fervor pelo Senhor e pela sua palavra. Fique com Deus, que a boa mão do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus.